Estão gritando, né? Dízimo na minha igreja que é bom, vocês não dão, né? Tá bom. Agradeço a Deus e a comunidade Tabor pelo convite. Botem água aqui, senão eu vou desidratar, em nome de Jesus. Vamos orar, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós agradecemos tudo que o Senhor tem feito e realizado ao longo desses dias. Manda-nos, Senhor, o conselho da Tua palavra, para andarmos debaixo da Tua vontade, do Teu santo querer, e realiza, Senhor, um pouco mais da Tua obra, através deste tempo de pregação, meditação e oração. Manda sobre nós o Teu Espírito Santo, para testificar a palavra que vamos ouvir. Nós pedimos isso, Senhor, pelos méritos do coração da Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, em nome de Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, vocês estão aqui desde sexta-feira, pode sentar, e se fortalecendo, e como todo Tabor, vai chegando a hora de descer. Os discípulos, quando subiram o Tabor, viveram uma experiência tão maravilhosa e sobrenatural, que queriam ficar ali, não é? Vamos montar 3 tendas aqui. Mas o evangelista, todos os evangelistas, dizem que Pedro não sabia o que estava falando. Tabor, ou seja, o lugar da experiência do sobrenatural, é um lugar para apreciar, mas não é um lugar para permanecer. É preciso descer o monte e encarar a realidade, e encarar os fatos, e enfrentar o que vem adiante. E terminando hoje o evento, não terminará, ao contrário, começará, continuará para muitos de nós, uma batalha na qual nós entramos no momento em que Jesus nos chamou a segui-lo, e essa batalha só vai terminar quando um dia nós sairmos desse mundo. Eu quero falar com vocês hoje sobre os inimigos da nossa salvação, sobre aqueles contra os quais nós precisamos combater, lutar, ao sair daqui desse evento. E a peleja é grande. Cristianismo não é para covardes, não serve. Se você estiver procurando uma religião para se sentir bem, se você estiver procurando uma religião macia, analgésica, então arrume outra. Cristianismo não é para covardes. Nós temos inimigos a enfrentar. Vamos abrir na primeira carta de São João. Primeira carta de São João. Os irmãos falam até que hora eu tenho, senão eu vou até amanhã. Vou mesmo. Glória a Deus. 1 João, capítulo 2. Nós temos 3 inimigos a combater.
E esses inimigos têm um grau de ruindade escalonado. Ou seja, tem um ruim, um pior e um pior ainda. Um ruim, um pior e um pior ainda. Nessa ordem. E esse trecho que nós vamos ler menciona os três. Primeira carta de São João, capítulo 2. Nós vamos ler aqui do versículo 12 em diante. 1 João 2, 12 em diante. Espero que já tenham encontrado. Está entre o Gênesis e o Apocalipse. 1 João 2, 12. Filhinhos, eu vos escrevo, porque vossos pecados vos foram perdoados pelo seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque vencestes o maligno. Crianças, eu vos escrevo, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Irmãos, então, nesse trecho são mencionados os nossos três inimigos. Se você não sabe contra o que está lutando, você não luta direito. Aliás, luta errado, inclusive. Três são os inimigos que você tem que ter diante dos olhos, e não pode baixar a guarda, porque com inimigos é assim que se faz. Você tem de estar em alerta constantemente, de olho, vendo para onde vai, de onde vem, o que está tentando fazer, para não cair nos embustes, nas ciladas do inimigo. É preciso conhecê-lo para combatê-lo. O primeiro inimigo que é mencionado está aqui no versículo 14, é a última palavra dita no versículo 14. Maligno, está com M maiúsculo aí, maligno. O primeiro inimigo contra o qual nós lutamos é Satanás e os seus demônios, e não são poucos. Não se sabe quantos demônios há. O Apocalipse, no capítulo 12, diz que 1/3 parte do céu foi varrida. Quanto é 1/3 dos anjos, não sabemos, mas foram muitos. Então há uma rede de demônios conspirando contra nós, uma grande rede, uma infernete conspirando contra nós. Satanás e seus demônios. O segundo inimigo é mencionado no próximo versículo, o 15, e inclusive aparece dito 3 vezes. Vejam aí no versículo 15, qual palavra aparece dita 3 vezes? O mundo. E por último, uma palavra que é dita uma única vez, no versículo 16,
a carne. Então isso aqui, você vai anotar, você vai decorar, você vai desenhar, você vai esculpir, você vai fazer o que for preciso para se lembrar que esses são os 3 inimigos que você vai ter de combater: o demônio, o mundo e a carne. Agora nós precisamos entender cada um deles. E veja, cada um desses inimigos tem um grau de ruindade, tem um grau de inimizade, como eu disse há pouco, escalonado. Um é ruim, um é pior e o outro é pior ainda. Nesta ordem que nós lemos: o inimigo ruim, o demônio; o inimigo pior, o mundo; e o pior ainda, a carne. E por que isso? Basicamente, quando nós imaginamos em matéria de inimigo, geralmente a tendência é achar que o pior deles é o demônio. Mas não, eu não estou desmerecendo o poder dele, porque eu disse agora, ruim, pior e muito pior. Então é ruim mesmo. Satanás é um Satanás mesmo. Só que demônio, irmãos, demônios podem ser expulsos, demônios podem ser repelidos. O capítulo 2 da carta de São Tiago diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, tem uma saída um pouco mais evidente, digamos assim, na luta contra o diabo. O mundo, do mundo nós podemos fugir. É possível fugir do mundo, correr do mundo. Então, demônios se expelem, do mundo se foge. A desgraçada é a carne. Essa é a desgraçada. Porque a carne, na verdade, o que é? Você é a carne. Nós vamos explicar cada um deles. Mas, basicamente, você é a carne. Não é a carne do açougue, não é um bife, não é uma peça de picanha. A carne em questão aqui é você. E por que é que a carne é o pior de todos os inimigos? Bom, porque demônio se expulsa do mundo, se foge, mas e você? Se você for o problema, se a fonte do problema for você, aí lascou. Porque eu não sei se vocês já repararam uma coisa, mas você já reparou que aonde você vai, você está? Vocês já repararam? Eu já reparei que em todo lugar onde eu estou, em todo lugar em que eu vou, eu estou. Eu não consigo chegar num lugar e não me encontrar lá, porque quando eu chego eu estou. Então assim, vai fazer o quê? Vamos te tratar como um demônio e te expulsar de você? Não pode, é um absurdo ontológico, filosófico. Você vai fugir de você, como se faz com o mundo? Não tem como. Se você for o seu inimigo, não haverá inimigo pior. Bom, demônios. Vamos falar dos 3 inimigos. Os demônios, desde o princípio da história da humanidade, criaram o pecado. Satanás é o autor do pecado. E o pecado, meus irmãos, nada mais é do que um dar as costas para Deus, uma aversão ao Criador. O pecado é uma atitude interior pela qual a criatura quer a sua felicidade, quer a sua realização, ela quer encontrar sentido para a sua existência sem o Criador, não dependendo do Criador.
não precisando do Criador. Basicamente, essa é a definição de pecado. O pecado é uma ausência de Deus. O pecado é uma fuga de Deus. O pecado não é necessariamente a presença do mal, mas é a ausência de Deus. Aliás, é isso que o mal é. O mal é a ausência de uma coisa, e não a presença de outra. Assim como, por exemplo, não existe o escuro, o que existe é a luz. E se você tira a luz, há uma ausência e nós damos um nome para essa ausência, que é escuro. Mas o escuro não é uma coisa, o escuro é a ausência de uma coisa. Assim como não existe o frio, o que existe é o calor. O que existe na realidade são astros, são realidades luminosas e cadentes. Existe o sol, existe o fogo. O frio o que é? Bom, o frio é a ausência de calor. E a essa ausência nós damos um nome. E o nome é frio. Então, na filosofia, existem coisas e existe a ausência dessas coisas. Ora, pecado não é uma coisa, o pecado é a falta de uma coisa, é a ausência de uma coisa, isso é o pecado. O mal, Deus não criou o mal não foi feito, o mal não foi gerado, o mal não foi criado. O mal é a manifestação da perversão do que Deus criou. São perguntas básicas que a gente faz desde pequeno, e às vezes azucrina a orelha da catequista para ela responder, ela fica doida. Bom, se Deus criou tudo, então Ele criou o mal? Se Deus criou tudo, Deus criou o demônio? Então, Deus criou tudo, e tudo o que criou era bom. Gênesis capítulo 2. Tudo que Deus criou em estado de bondade original. E o mal então o que é? Bom, o mal é uma reação das criaturas boas, mas uma reação fora do plano bom de Deus, pervertendo o plano bom de Deus, fugindo do estado de bondade original colocado por Deus. Então o mal e o pecado não são uma criação, eles são uma manifestação das criaturas. O que é preciso? Voltar ao estado original, ao plano original das coisas. Essas cadeiras em que vocês estão sentados agora, alguém pensou, confeccionou e criou. Elas são boas. Boas para a finalidade para a qual elas foram feitas, sentar. Agora, é possível pegar essa cadeira e tacar na cabeça de alguém? É possível. Não faça isso. Se for na minha, eu devolvo. É possível, mas não é a finalidade dessa cadeira. Ela foi feita para sentar. E aí, porque ela pode ser usada para agredir, você vai dizer que ela é má? Ela não é má. Ela não foi feita má e nem para o mal. Mas um uso indevido dela é possível. O ser humano não foi feito mal. Os demônios não foram feitos maus. Mas porque Deus fez toda pessoa, seja essa pessoa uma pessoa angélica, seja essa pessoa a pessoa humana, dotadas de livre-arbítrio, Ele deu inclusive a essas criaturas a chance, a possibilidade, não a autorização e nem o incentivo, mas a possibilidade, inclusive, de virarem-se contra Ele. Nisso consiste a loucura do amor de Deus por nós. Deus nos amou e nos ama ao ponto de, inclusive, deixar a porta desse amor aberta para você sair dele se quiser.
Se não houvesse essa possibilidade, não seria amor. Seria imposição, seria determinação. Essa porta está aberta desde o Éden, em forma de árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse: do fruto desta árvore não comereis, do contrário, morrereis. Aí vem a pergunta, né? Se Deus sabia, por que ele botou o Satanás dessa árvore ali no meio? A resposta é essa: se Deus amasse e não deixasse à disposição uma possibilidade, inclusive de não amá-lo de volta, não seria amor. Amor só é amor quando é respondido com liberdade. Eu não amo porque eu tenho que amar. Eu amo porque eu decidi amar. Eu amo porque eu escolhi amar. O amor precisa ser uma opção, não uma imposição. É por isso, já antecipando aqui algo relacionado à carne, que paixão não é amor. Porque na paixão você não escolhe não sentir. Quando você está apaixonado por algo ou por alguém, você simplesmente sente, não é uma opção. Veja o contrário: uma pessoa apaixonada, se ela quiser não estar apaixonada, ela não pode, porque já está apaixonado. Já se apaixonou por alguém que não presta? Já se apaixonou por algo ou por alguém que você não deveria estar apaixonado? Então, e não adianta querer, né? Não adianta querer arrancar a paixão, porque você não é livre para se livrar dela. Você não escolhe sair dela e entrar. Se escolhesse entrar e tivesse um pouco de juízo, não entraria. E caso tivesse entrado e a paixão te prenda afetivamente a alguém errado, você, com um pouco de juízo, sairia. Na paixão não há liberdade. A paixão se impõe. Logo, paixão não é amor. Amor é quando há uma escolha. Eu escolho amar e eu escolho não amar. Simples assim. Deus se decidiu por nós, mas a nossa decisão por Ele depende apenas de nós. A árvore estava lá. O que o diabo faz? O diabo, meus irmãos, ele é o autor da mentira. A raiz de todo pecado consiste na mentira. Todo pecado é uma mentira, contém uma mentira, diz uma mentira, promete uma mentira. A mentira o que é? A adulteração da verdade. Assim como eu disse que tudo que Deus fez é bom, o diabo não é Deus. E por não ser Deus, ele não é criador, ele não pode criar uma realidade a partir do nada. Nós que somos criaturas racionais, e o diabo também é uma, não podemos criar coisas do nada, nós só podemos criar coisas a partir daquilo que já existe. De tal modo que nós não somos criadores, nós somos criativos. Nós criamos agindo sobre as outras criaturas, sobre os elementos da natureza, etc. Criativo. O diabo é criativo. Para inventar a mentira, o que ele fez? Pegou a única coisa que existia de fato, que é a verdade, e mudou as partes da verdade de lugar. A mentira nada mais é do que ou a recusa completa da verdade ou a adulteração da verdade. Você pega a verdade, corta no meio, troca as partes de lado e aquilo vira uma mentira. Mentira é isso. Mentira é a perversão ou negação da verdade. Mentira original. A serpente pergunta a Eva: é verdade, olha só, como a mentira, ela vai ter que partir da verdade para existir.
é verdade, perguntou a serpente, que vocês não podem comer de nenhum dos frutos desse jardim? E Eva diz: não, podemos comer dos frutos, apenas do fruto da árvore que está no meio do jardim, nos foi dito que se nós comêssemos, nós morreríamos. E a serpente diz: ah, não, vocês não morrerão, mas é que no dia em que vocês comerem, vocês serão como Deus. Onde está a mentira aqui? Quando nós lemos o texto, nós começamos a achar que a mentira era de poder ser como Deus, mas a mentira não é essa, porque o ser humano foi feito para ser como Deus. Nós somos criados para isso, para ser santos como Deus é santo, para ser perfeitos como Deus é perfeito. Nós fomos criados para a glória, nós fomos criados para nos assentar no trono ao lado de Cristo, nós somos feitos mesmo para ser como Deus. Aliás, isso está na constituição da criação humana, e Deus os fez a sua imagem e semelhança. Ora, se é imagem e semelhança, é como Deus. A serpente não disse mentira nessa parte: sereis como Deus. É verdade, seremos como Deus. A mentira está no seguinte: no dia em que comerdes do fruto, sereis como Deus. A mentira está aqui. Comer do fruto é uma atitude do ser humano. Eva poderia comer do fruto. Logo, a mentira que o diabo cria é a seguinte: Eva, você pode ser como Deus através uma atitude sua em direção à árvore. A mentira, meus irmãos, é achar que nós podemos ser como Deus sem Deus. Essa é a mentira. É verdade, vocês podem ser como Deus, mas não sem Ele. Deus não estava ali, estava a serpente e estava a árvore. Diz lá a Escritura que Eva olhou para a árvore e viu que o seu fruto era agradável aos olhos. O pecado nasce aqui. É você achar que vai encontrar a glória para a qual você foi feito, a felicidade para a qual você foi feito, o céu, a realização para a qual realmente você foi feito, numa criatura agradável aos olhos, aos sentidos, agradável ao paladar. Parece bom, parece saboroso, parece gostoso, e por isso deve ter céu aqui, deve ter glória aqui, quando na realidade o fruto da árvore era uma criatura, a árvore era uma criatura, a serpente era uma criatura. Em outras palavras, o pecado tem isso no seu DNA, é procurar Deus na criatura, é procurar a felicidade no lugar errado, é querer matar a sede bebendo água do mar. É água, mas não é água capaz de matar sede. Essa é a questão. Então o diabo nada mais fez do que confeccionar a mentira e nos colocar num estado declinado. E agora, nós nos encontramos num estado interior, mental, psicológico, espiritual, no qual nós temos uma certa resistência em relação a Deus. O livro diz que quando Deus chegou no Éden e procurou Adão, os dois estavam escondidos atrás de uma árvore. Meus irmãos, a gente costuma se esconder do quê? Que tipo de coisa nos faz fugir ou nos esconder? Somente uma coisa aversiva, uma coisa que cause medo, ou uma coisa aversiva. Se eu acho que uma determinada pessoa não me oferece perigo ou aversão, eu não me escondo. De onde veio esse sentimento de
aversão em Eva, em Adão. Porque o texto diz que quando eles ouvem os passos de Deus, eles se escondem. Se esconder por quê? Fugir por quê? E vão para trás da moita. Essa desgraçada dessa moita está dentro de nós até hoje. Nós, que eu digo, é os seres humanos. Ela está aí até hoje. Nós temos uma tendência seríssima de fugir de Deus quando ouvimos os passos dele. E isso é o pecado. O que significa isso? Reparem naqueles que não servem a Deus, não amam a Deus, não buscam a Deus. Elas têm aversão a tudo que tem relação com Ele. Adão e Eva têm um sentimento estranho é como se Deus oferecesse para eles um perigo, por isso eles fogem. Porque só se foge numa situação dessas. É como se Deus oferecesse um perigo para as nossas vidas. Existem pessoas que não se rendem ao Senhor, não buscam o Senhor, não gostam de igreja, tem aversão de igreja, tem aversão de oração, de liturgia, de palavra, do que quer que tenha relação com o sagrado, porque no fundo é esse sentimento que elas têm. É como se Deus oferecesse um perigo para a minha vida. É como se quando eu me aproximar dele, eu vou perder coisas que eu adquiri. Você acha que o seu primo pagão, seu irmão pagão, o seu vizinho pagão, o seu amigo de faculdade ou de escola pagão, não pensa nisso quando ele vê você? Um fim de semana como esse, bonito, com o céu limpo lá fora, em que você poderia estar fazendo tantas coisas, e a igreja roubou você. E essa pessoa, quando te vê, pensa o quê? Bom, eu não vou à igreja, porque se eu for à igreja, eu vou ficar igual ele, um retardado, uma tonta, que fica perdendo tempo, sentado, e ouvindo pessoas falarem. Eu vou perder a minha farra? Eu vou perder minha viagem? Eu vou perder meu passeio? Eu vou perder a minha chácara? Não. É essa a impressão que as pessoas têm. Que esse negócio de Deus, de mandamentos, de Bíblia, de palavra, isso aí rouba a nossa vida. Isso oferece um perigo para a nossa vida. Isso tira aquilo que realmente é bom, é agradável, é feliz. E as pessoas fogem, elas não querem, elas têm aversão. Em outras palavras, elas ouvem Deus chegando perto, elas se escondem atrás da moita. Tem muita gente que ao longo da vida vai se escondendo atrás da moita. Quanto mais Deus vai chegando perto, mais elas correm por medo de ouvir o que Deus tem para dizer. Porque vai que Ele pede o que eu não quero dar. Vai que Ele manda eu fazer o que eu não quero fazer. É esse medo que Adão e Eva tiveram nas origens, medo em que Satanás nos colocou nas origens. Bom, antes do pecado existir, qual era o estado do ser humano? Como Deus criou? O ser humano é corpo e alma. Deus colocou o Espírito Santo para governar a alma do ser humano, e a alma do ser humano governava o corpo. Com o pecado, a ordem se inverte. Agora o corpo quer mandar na alma, e a alma expulsou o Espírito Santo para fora. A obra da salvação é a de refazer a ordem das coisas. Isso é redenção. Trazer de volta o Espírito Santo para governar minha alma, para que a minha alma volte a governar os meus sentidos, o meu corpo. Então o diabo faz isso. Vamos falar do pior inimigo, porque sem entender o pior inimigo nós não entendemos o mundo, a carne. Abram em Gálatas capítulo 5, é um pouquinho antes também, é depois da carta aos Coríntios. Vão abrindo aí, em Gálatas 5. Enquanto você vai procurando, Gálatas 5, vamos definir o que é a carne. Quando as pessoas vêm no confessionário e dizem: padre, eu cometi
O pecado da carne. Eu fico imaginando ela numa churrascaria, pegando um espeto de picanha e enfiando em alguém. Será que é esse o pecado da carne? Ou será que ela comeu churrasco demais? Não, né, irmãos? As pessoas tendem a associar pecado da carne com pecados sexuais, não é isso? Então, não está errado, mas está incompleta essa definição. Todos os pecados sexuais são mesmo pecados da carne. Só que existem pecados da carne que não são sexuais. A carne é uma realidade mais ampla do que só sexualidade. A carne nada mais é do que você, do que eu, entregues a nós mesmos, sem o Espírito de Deus, sem a vontade de Deus, sem a palavra, sem mandamentos. Ou seja, se uma pessoa governar, mandar na própria vida como ela achar que deve ser, como será? Uma pessoa que manda em si mesma, governa a si mesma e faz o que dá na telha, digamos assim, isso é carne. Carne, meus irmãos, nada mais é do que a alma. E por que Paulo chama de carne? Porque veja, a alma era para ser espiritual, governada pelo Espírito, inspirada pelo Espírito de Deus. Se agora, depois do pecado, o Espírito de Deus foi embora, precisa infundir de novo pelo batismo, pelos sacramentos, pela oração, etc. Mas uma pessoa que não vive no Espírito, sobra o que para ela viver? Sobra o corpo. Ou seja, sobram os sentimentos, as emoções, as vontades, os desejos, é isso que sobra. E a alma vai fazer o que os sentimentos, os desejos e as vontades quiserem. A alma vai viver disso. De tal maneira que a alma, que era para ser espiritual, começa a ficar parecida com aquilo de que o corpo é feito. O corpo é feito de quê? Carne. Por isso se diz que uma pessoa no pecado é uma pessoa carnal. Uma pessoa carnal é uma pessoa que simplesmente obedece todas as suas emoções, os seus sentimentos, os pensamentos, o que lhe dá na telha, ela obedece, ela é guiada por si mesma, ela é conduzida por si mesma. Não foi o que Eva fez, não foi o que Adão fez. Se nós não tomarmos cuidado, nós vivemos assim, seguindo os sentimentos e as emoções do nosso coração. Veja aqui em Gálatas capítulo 5, vamos ler do versículo 16 em diante. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereríeis. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são essas, preste atenção à lista que Paulo vai dar: fornicação, impureza, libertinagem. Veja, até aqui são pecados sexuais mesmo, é o que todo mundo pensa, pecado da carne, pecado sexual. Mas veja aqui no versículo 20, como há obras da carne que não são sexuais: idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras. Aí o último ele volta a obras sexuais, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni.
os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Isso é a carne. Veja se tudo isso daqui não são coisas que dão vontade. Fulano, por que você fez isso? Deu vontade. E por que você não resistiu? Porque deu vontade. Isso é a pessoa carnal. A pessoa carnal, ela acha que a vontade dela é soberana. O Deus dela é a vontade. Então, deu vontade, eu fiz. Aprenda uma coisa, se você quer servir a Deus mesmo, se você obedecer todas as suas vontades, você vai se destruir. Você vai acabar com a tua vida. Você vai acabar com tudo. A maior parte das desgraças que nós vivemos e pelas quais nós passamos, os culpados somos nós, porque nós obedecemos à nossa vontade. Deu vontade e eu fiz. Deu vontade e eu realizei. A gente meio que poetiza essa coisa de deu vontade. A gente diz que a gente ouviu o nosso coração. Esse negócio de ouvir o coração é uma desgraça. Porque depende do que é que está dentro do seu coração. Se for o Espírito de Deus, bem, você na verdade não segue o seu coração, você segue o Espírito de Deus dentro do coração. Mas se você seguir o coração, ai amiga, ai olha, faz o que o seu coração pede. Não, não faz não, o seu coração é burro, o seu coração é uma anta, o seu coração só quer o que não presta, o seu coração vai dar PT em você, vai destruir você, porque nós temos um monte de apetites que estão em nós, todos colocados por Deus, mas depois que o pecado entrou no mundo, esses apetites estão sem ordem, eles não têm ordem, eles precisam ser ordenados, não, eles não precisam ser reprimidos ou negados, não é isso, porque aí Satanás sempre vai querer nos fazer pensar em termos de mentira. Mentiras que não são novidades, mas elas não morrem porque, de alguma maneira, elas ainda funcionam. Mentiras do tipo, olha, a igreja é uma grande repressora das emoções. Esse negócio de mandamentos, doutrina, isso tudo é para sublimar o ser humano. É para reprimir você. Não, não é para reprimir você não. É para colocar ordem. Tudo que Deus fez em nós é bom, mas é bom se cumprir o seu propósito. Fora de ordem, vai te destruir. Nós temos em nós apetites que estão na nossa vontade, e nós temos em nós uma razão. Se a razão não for governada por Deus e pela sua palavra, as vontades vão dominar e vão nos destruir. Nós temos em nós, irmãos, essa propulsão, que é a alma. Você tem alma, Deus te fez com alma. A alma intensifica tudo aquilo que nós temos vontade, tudo. Olha, vejam bem, nós temos em comum com os animais os sentimentos. Animais sentem, nós também sentimos. Mas qual a diferença? O animal, quando ele satisfaz o sentimento dele, ele simplesmente para de buscar o objeto daquele sentimento. A gente não. A gente não. Então, por exemplo, um animal tem apetites sexuais, ele quer se reproduzir. Mas depois que ele satisfaz o seu apetite, ele sossega. Ele sossega. Repare que os animais só procuram cópula, só procuram sexo em determinados períodos, o período do cio, da fêmea. Fora desse período, ele está lá de boa.
A gente não. Não, a gente, se deixar, a gente se destrói, destrói o outro, destrói nosso sentimento, destrói relacionamentos, a gente destrói família, a gente destrói amizades, tudo por causa de apetites. Um animal tem fome, ele tem o sentido do paladar e ele tem fome. Mas o animal come o que está à sua disposição. E uma vez saciada a sua fome, ele deita, dorme e sossega. A gente não. Nós somos o único ser vivo que consegue se destruir comendo. A gente se destrói. O animal come o que tem ali. Caçou, comeu. Deram ração, comeu. Tem água para beber, ele bebe. Não, a gente não. A gente não vive só de pão e água. A gente vai piorando a coisa, agravando a coisa. De modo que um animal solto na natureza não tem diabetes, não tem pressão alta, não tem triglicerídeo alto, não tem nada disso. Nós é que conseguimos nos matar pelo apetite. Você repare que esses dois exemplos que eu estou dando, na sexualidade ou na alimentação, se estende a todos os sentimentos. Nós somos capazes, e infelizmente somos assim, nós queremos encontrar felicidade lá no fundo do copo, no fundo do prato, dentro da pessoa, porque os nossos apetites nos levam a isso. Agora o mundo, meus irmãos, o que é o mundo? O mundo nada mais é do que todas as estruturas que os seres humanos criam para beneficiar a carne. Então o mundo não é o mundo criado por Deus, não é o firmamento, não são as montanhas, não é a natureza. Mundo, dito em 1 João 2, que nós lemos há pouco, é o mundo que nós criamos. Nós fizemos o mundo. O mundo o que é? Pessoas na carne, que juntas criam condições para poder viver melhor na carne, mais na carne ainda. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, qual a primeira obra da carne? Fornicação. Bom, fornicação é algo de que uma pessoa é capaz de fazer com outra. Agora imagine eu na carne, descubro que você está na carne, que ela está na carne, que ele está na carne, que mais outro está na carne. Nós, na nossa carnalidade, nos juntamos e criamos estruturas, condições, ambientes para praticar a fornicação. E o nome disso é mundo. Em nome da fornicação e da impureza, nós, seres humanos, criamos prostituição, criamos zona, inferninho, aplicativo, músicas para excitar, vídeos para excitar, aplicativos para excitar, reuniões para excitar. O mundo é tudo aquilo que joga querosene no fogo da tua carne. Veja outro. Versículo 20, ambição. Olha, ambição é uma coisa de que uma pessoa é capaz. E aí eu descubro que eu sou ambicioso, você é ambicioso, ela é ambiciosa, ele é ambicioso. Nós nos juntamos, cada um com a nossa ambição, e vamos criando modos de roubar, puxar tapete, corromper, lavar dinheiro, prejudicar, ludibriar. Nós criamos contas, nós criamos todo tipo de estrutura para alimentar a nossa ambição. O mundo nada mais é do que a projeção em máxima escala da carne. Só cai no mundo quem está na carne, quem quer satisfazer a sua carne. E o diabo no meio disso tudo só sopra. Depois que o diabo nos jogou no precipício, ele atua muito pouco em termos de ingerência. O diabo rodeia você procurando ver para qual apetite da carne você tende. Tudo que ele vai fazer
é tentar te empurrar para cima dele. Só isso. Veja aqui outra obra da carne: superstição, idolatria. Veja como o canivete suíço da carne é variadíssimo. Existem pessoas que são inclinadas a paixões sexuais, mas tem outras que são inclinadas ao poder e ao dinheiro. Já tem outras que são inclinadas às falsas religiões e falsas doutrinas. Não se preocupe, o diabo não tem pecado de estimação. O pecado te rodeia e fica procurando ver qual é a tua inclinação. Se você é uma pessoa dada à luxúria, à depravação, então ele vai pôr no seu caminho gente depravada, pessoas depravadas, músicas depravadas, filmes depravados, séries depravadas. Ele fica no seu ouvido: baixa esse aplicativo, entra nessa conversa, sai com essa pessoa, vai nesse lugar. Ele trabalha nisso. E aí você vai dizer: não, eu não tenho esse problema. Ok, mas você é alguém preocupado com dinheiro, obtenção de bens. Então o diabo fecha a porta da depravação para você e abre a porta do dinheiro. E coloca pessoas no seu caminho, cargos no seu caminho, posições no seu caminho. Faça essa viagem, separe dessa pessoa, saia da sua casa, odeie a sua família, faça isso por dinheiro, faça isso porque dá dinheiro. Não interessa se a palavra proíbe, não interessa se Cristo não se agrada. Você quer, você pode, você consegue, e fica na sua orelha para que você cresça, para que você tenha poder, para que você pise em cima de pessoas em nome da fama, do conhecimento, para ser bem querido, para ter autoestima. Dependendo da inclinação carnal que você tem, o diabo te oferecerá o prato mais adequado. Por isso, meus irmãos, é necessário nós vivermos constantemente aplicando os remédios. Aquele que fechar as brechas da carne, não ouvirá o diabo e não cederá ao mundo. A primeira coisa que você precisa fazer para não viver na carne e, portanto, não ceder às tentações do diabo, é se arrepender dos seus pecados. Uma pessoa carnal, porque faz parte da carne isso, ela é incapaz de admitir que fazer o que dá na telha está errado. É a soberba. Nós lemos em 1 João 2, é a soberba da vida. Para deixar de ser carnal, você tem que parar com o seguinte pensamento: ah, mas eu não concordo com isso aqui. Mas eu acho que não era para ser assim. E começa a querer mandar na palavra de Deus ou na doutrina da igreja. Não. Baixa a bola, tá? Você chegou agora. Você chegou agora. Quando foi que você nasceu? 15 anos atrás? 20 anos atrás? 30? 40? 50? 80? Não sei que idade você tem. Você chegou agora nesse planeta e você quer ensinar a igreja de 2000 anos? Você quer ensinar a Escritura Sagrada? Você quer ensinar uma tradição, um magistério, um colosso espiritual que confeccionou santos durante 2000 anos? Cale a sua boca, baixa a sua bola. Você tem de bater no peito. Bater no peito. Bater no peito. Irmãos, é mais bonito bater no peito. É mais bonito. É mais bonito dizer: não consigo. Tenho dificuldade. Não estou pessoalmente à altura. E pedir socorro. Quem não pede socorro não pode ser salvo. Cristianismo é fé num Salvador, Jesus Cristo. Cristianismo é sair de trás da moita. Sai de trás da moita, é mais bonito.
Deus perguntou a Adão: por que te escondeste? Ah, é porque eu estava nu. E quem te disse que estavas nu? Você está nu? Você acabou com a sua vida porque você fez tudo que os sentimentos mandaram? Se apaixonou e foi lá. Deu vontade de encher o caneco de cachaça, você encheu. Apareceu a droga, você usou. Deu uma excitação, você foi lá e obedeceu. Se prostituiu, se relacionou. O primeiro passo é parar de ficar inventando justificativa para o seu pecado. Para. É porque minha mãe não me amou, porque minha família, porque meus amigos, porque não sei, porque eu estava carente, porque eu estava sozinho, porque eu estava... Cale a sua boca. Pare de justificar, bata no peito. Minha culpa, eu errei, eu preciso. Senhor, me perdoa. É mais bonito. É mais bonito sair de trás da moita, ainda que esteja nu. O Senhor te cobrirá. O texto diz que Deus fez roupas. Adão e Eva se cobriram com folhas de árvores, mas o texto diz que Deus pegou pele de um cordeiro para fazer roupa e cobrir a nudez de Adão e Eva. A pele desse cordeiro era figura de Jesus Cristo. Deus imolou um cordeiro e com a sua pele vai cobrir a tua nudez, vai cobrir a tua vergonha, mas para isso tem que sair de trás da moita e parar de ficar justificando o seu pecado, parar de ficar inventando desculpa. Enquanto você desculpa o seu pecado, Deus não tem então para que Ele desculpar, para que Ele justificar. Nós vamos ver que é o evangelho de hoje, vai ser lido na missa, o fariseu e o publicano, e o fariseu lá, se gabando. Bom, se você se gaba, se você se justifica, com isso você então exime a Deus de te justificar. É mais bonito bater no peito e dizer: o burro fui eu, a anta fui eu entrei nisso daqui e eu não tenho força de sair agora. Socorro, Senhor. Quando se pede socorro, o salva-vida aparece. Uma pessoa pode morrer afogada no mar, ou num lago, porque todo mundo avisou: não vai para o fundo. O desgraçado faz o quê? Vai para o fundo. Bobagem, está dando pé, e vai indo. Quando ela vê que ela não consegue voltar, vem dois pensamentos na cabeça: se eu pedir socorro, eu vou ter que admitir que quem me avisou estava certo. Só que se eu não peço, eu morro. Então são duas dores. Qual você vai escolher? Eu acho que a dor de passar por cima do próprio ego é menos ruim do que a dor de passarem por cima do teu cadáver. É mais bonito. O nome disso, meus irmãos, é conversão. Arrependa do seu pecado, confesse o seu pecado, vá se confessar e não fique inventando desculpa. Deixa Deus cobrir a tua nudez. Reconheça, como eu costumo dizer numa frase, que você não é feito da madeira da cruz que suporta qualquer prego, você é feito da carne do crucificado. Você rasga, você chora, você sangra. É disso que você é feito. É mais bonito. Quem pede socorro terá a alegria de ver o salva-vidas chegar e puxar do fundo das águas e trazer a segurança da margem. Isso é conversão. Bata no peito. É mais bonito. E reconheça que muitos prejuízos afetivos, emocionais, familiares, profissionais foram causados por você, por causa do teu jeito, por causa das tuas palavras,
por causa do teu vocabulário, por causa do teu jeito de olhar, do teu jeito de falar, por causa das suas decisões, por causa da sua preguiça, por causa da sua luxúria, por causa da sua gula. A maior parte das vezes eu sou o meu maior inimigo. É necessário então, em primeiro lugar, arrependimento, confissão, bater no peito, é mais bonito. Em segundo lugar, se a minha carne é minha grande inimiga, eu preciso da carne vitoriosa de Jesus sobre a minha. A minha é derrotista, a dele é vitoriosa. Eu preciso da carne dele em mim, do corpo dele em mim, comunhão. Arrepender-se, confessar-se, comungar, comer a carne, beber o sangue. Irmãos, a Santa Missa é tudo na vida de um católico. Quem não come a carne, não bebe o sangue, não tem vida. Ele disse em João 6, comungar, e ao comungar, adorar Jesus, saber que Jesus vive na minha alma, sem eu merecer, sem eu ter feito por onde, que finalmente nessa comunhão, Deus teceu a veste com pele de cordeiro, para cobrir a minha nudez, e na comunhão chorar aos pés dele, lamentar-se aos pés dele, deixar que ele mate a sede da nossa alma. Em terceiro lugar, irmãos, oração. Oração, conversar com ele, estar na presença dele. Você não pode deixar para orar ou rezar quando vem em encontros, quando vai em grupo de jovens, quando vai em grupo de oração. Quem deixa para comer só quando tem banquete, morre de fome. Banquete é para de vez em quando, é preciso ter pão, arroz e feijão diário. O nome disso é oração pessoal. É ter sede de Deus, é pegar a palavra de Deus na mão. Nunca invente desculpa para não orar. A oração pode mudar o teor, mas o que não pode mudar é a tua vida de oração. Tem pessoas que quando pecam, por exemplo, aí não oram porque estão em pecado. Mas meu Deus do céu, você já pecou e vai piorar tudo ainda por cima não orando? É isso mesmo, peão? É que é a primeira sugestão que o diabo faz. Como ele já te derrubou no chão, ele quer poder pisar em você. A pessoa quando cai no chão ainda oferece alguma resistência. Essa resistência chama-se oração. Se você parar e baixar a guarda, ele vai pisar na sua garganta. É mais difícil levantar. Se você está em estado de graça, ore para agradecer e pedir que o Senhor te mantenha fiel. Se você pecou, ore para se humilhar aos pés dele e pedir perdão. Se você está triste, ore para o Senhor te consolar. E se você está alegre, ore para louvar a Deus pela alegria. Há uma oração para a tristeza, uma oração para a alegria. Há um tipo de oração para quando se está em pecado e um tipo de oração para quando se está em graça. O que não pode existir é vida sem oração. Está fora de cogitação. Na oração o Senhor vai liberando o seu Espírito sobre nós. Na tua próxima angústia, no teu próximo combate contra o mal, contra o pecado, contra as tentações do diabo, corra para o sacrário. Corra para o sacrário mais próximo. Eu vou fazer o quê, padre? Não faça nada, corra para o sacrário. E lá eu digo o quê? Não sei, diga o que quiser. E se não tiver mais o que dizer, não diga nada. Fique lá. Fique lá. Quando você está diante do Santíssimo Sacramento, você está diante de uma pessoa. Quem disse que você é o autor de tudo que se faz ali? Eu acho estranha essa pergunta. Vou para o sacrário fazer o quê? É mais ou menos quando alguém me pergunta, o que eu preciso fazer para me bronzear? Sai no sol. Tá, mas se eu sair no sol eu faço o quê?
Nada, ué, sai no sol. É o sol que vai emitindo os seus raios e vai deixando as marcas dele na sua pele. A você cabe apenas sair ao sol, o resto é com o sol. Faça o que no sacrário? Nada, a você compete se expor diante dele. Ele, com o poder da sua graça, vai emitindo raios espirituais sobre você. Fique 15 minutos no sacrário. Se Deus não falar ou não fizer nada, você me avise que eu volto para macumba. Eu saio da igreja. Eu nunca vi Deus não agir. Assim como eu nunca vi fogo não queimar. Eu nunca vi fogo não queimar. É da natureza do fogo queimar. É da natureza do sol te bronzear se você sai lá. É da natureza de Deus amar a tua alma se você se expuser a Ele. Porque amor não é uma coisa que Deus tem, ou uma coisa que Deus faz. 1 João capítulo 4, versículo 8, Deus é amor. Vá lá e Ele vai te amar. Mas eu pequei, Ele te ama te dando uma surra se preciso for. Mas a palavra de Deus diz no Antigo Testamento que tem horas que Deus fere para curar. Entenda isso, não há nada que você faça que faça com que o amor de Deus diminua por você e nem aumente, não tem como. Deus não vai te amar mais e não vai te amar menos. Ele só te ama. Essas oscilações de emoção são nossas, não são dele. Não projete no Senhor aquilo que é teu e meu. Por ora nós precisamos do Espírito. Para encerrar, nós lemos aqui no início do versículo 16 de Gálatas 5, deixai-vos conduzir pelo Espírito. Meu irmãozinho, preste atenção, em todas as tentações, numa fração de segundos, surge uma voz lá dentro, sempre tem, preste atenção, na próxima tentação, que pode ser daqui a pouco, antes de você falar, pensar ou fazer, surge uma voz lá no fundo, dizendo para você, vem na cabeça na hora, não faça. Cala a boca, sai daí, não abre, não responde, vem, está lá, o Espírito de Deus está lá. O nosso defeito não é de ouvir o Espírito, é de obedecer, porque ouvir todos ouvem, poucos obedecem. Deixai-vos guiar pelo Espírito. Toda vez que vem uma tentação, o Espírito Santo abre a gaveta dos teus arquivos e puxa a ficha. Quando vem a tentação, aí ele puxa a ficha. Ó, a pregação do Taborão. Ó, o testemunho que você ouviu no YouTube. Ó, a homilia do padre de domingo passado. Ó, sempre tem um ó do Espírito de Deus. Deixai-vos guiar. Deixai-vos guiar pelo Espírito. Se vocês se deixarem guiar pelo Espírito, disse Paulo, não satisfareis as obras da carne. Por fim, irmãos, o capítulo 6, só o versículo 1, é só virar aqui, Gálatas 6. Irmãos, se alguém for surpreendido numa falta, vós que sois animados pelo Espírito, admoestai-o em espírito de mansidão, e tem cuidado de ti mesmo, para que não caias também em tentação. Vamos ficar de pé. Nessa manhã, nós vamos encerrar essa manhã pedindo socorro. Só os que estão dispostos a pedir socorro. O tema do Taborão esse ano é da samaritana. Ela chegou no momento em que não tinha mais como inventar desculpa. Mulher, vai chamar teu marido.
Aí deu um espírito de Chiquinha nela, né? É que eu não tenho marido, não tem mesmo, sua quenga. Você já teve 5, que você tem agora não é seu. E agora? Não tem como dar desculpa. Ele sabe. Então, já que ele sabe, só se humilha e pede socorro. Senhor, eu sei, eu quero, mas eu não consigo se o Senhor não me der a graça.